O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete o adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite continuamos a nossa meditação sobre o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. O Evangelho que estamos meditando nesta noite é a continuação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20 até 26. Este trecho começa dizendo: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Esse versículo introduz praticamente a nova lei, a nova orientação que Jesus nos apresenta na vivência dos mandamentos. Não é mais apenas observar aquilo que está escrito na lei, mas Jesus nos propõe de ir até a causa do pecado. É por isso que o seu ensinamento nos traz uma novidade. Ele diz: vós ouvistes o que foi dito. É isto que foi dito anteriormente. Mas qual é a novidade que Jesus nos traz no Evangelho de hoje? O que ele vai nos colocar como nova orientação é a palavra mesma que sai da boca do Senhor, a palavra que nos liberta de todas aquelas tentações que nos conduz ao pecado. Assim ele diz: eu, porém, vos digo. O que Jesus nos diz? Jesus nos disse como devemos comportar-nos para evitar qualquer queda no pecado. É por isso que o ensinamento de hoje, Jesus nos apresenta 3 propostas. E as 3 propostas estão voltadas para a fidelidade
no sacramento do matrimônio, no relacionamento entre o homem e a mulher. Ele diz: vós ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com a intenção de possuí-la, já cometeu adultério com ela. Esta colocação de Jesus vai à raiz mesmo do pecado, do adultério, que é o desejo, que é a cobiça. E Jesus nos ensina nesta noite que não devemos entregar os nossos sentidos a esses desejos descontrolados. Não podemos aderir à tentação, porque se nós entregarmos a esses desejos, a tentação da queda é inevitável. Aquilo que o coração alimenta vai se tornar mais tarde prático na realidade. Portanto, ele nos convida, ele nos aponta o caminho para nos libertar desta tentação. A fidelidade é muito indispensável na caminhada cristã. É isto que nos configura a Jesus Cristo. E hoje, se nós estamos em pé, é porque temos uma referência, um modelo, que é Jesus Cristo. E todos nós devemos, portanto, orientar nossa ação, nossa vida, àquilo que Jesus nos aponta. E a fragilidade humana. Nós, pessoas humanas, somos fracas, somos limitadas, mas nesta limitação, como diz o apóstolo Paulo, nós confiamos na graça de Deus. É por isso que a nossa vivência, a nossa vida como cristão deve se alimentar dia a dia com a palavra de Deus, com o ensinamento de Jesus Cristo, para finalmente resistirmos a esta tentação. O sacramento do matrimônio é um sacramento muito ameaçado, um sacramento muito fragilizado hoje com a nossa sociedade, que de vez em quando quer derrubar os valores cristãos, os valores espirituais sobre os quais é fundado esse sacramento. E se Jesus está nos apresentando esta nova lei, a lei da fidelidade, é justamente para que o sacramento do matrimônio não venha a sofrer qualquer desgraça. Porque qualquer infidelidade a esse sacramento vai causar uma desgraça muito grande. É por isso que o casal é configurado, é a representação do seu Criador aqui no mundo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, o Senhor diz que o Senhor Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança, e os criou o homem e a mulher. Por quê? Para que nós sejamos esta presença de Deus aqui no mundo. E os dois, continua o mesmo livro de Gênesis, se unirão e farão uma só carne. Por isso, o homem vai deixar pai e mãe, a mulher vai deixar pai e mãe, e os dois irão se unir para formar uma só carne. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O sacramento do matrimônio é um sacramento que deve ser protegido, que deve ser cuidado, para que os tentadores não venham derrubar esse tesouro espiritual
que Deus colocou aos nossos cuidados. Meus irmãos e minhas irmãs, toda a fidelidade na nossa maneira de nos relacionar com Deus chama também uma fidelidade entre os irmãos e irmãs e de modo particular na vida do casal. Ninguém deve colocar o outro em condição de pecar. O último versículo do Evangelho de hoje diz: quem se divorciar com sua mulher está colocando a sua mulher em perigo de cair no adultério. Mesma coisa para a mulher. A mulher que se divorciar do seu marido está colocando o marido no perigo do pecado do adultério. Portanto, os dois devem permanecerem unidos neste santo sacramento. E ninguém pode se gloriar de suas fraquezas. Se nós cairmos, devemos levantar-nos e com muita humildade reconciliar-nos, pedir perdão a Deus, reconciliar-nos com Deus e recomeçar a caminhada. Hoje muitas famílias estão destruídas por falta de perdão, por falta de reconciliação, por falta do amor. O sacramento do matrimônio deve ser vivido nessas três dimensões: o amor, o perdão e a reconciliação. E quando os três estão ligados, o casal vai evitar essas tentações comuns, que é o caminho da facilidade para resolver os problemas. Qual é este caminho? Não aguento mais, não posso mais continuar nesse lar, vou separar. É a tentação muito grande. Devemos combater essas tentações através da escuta, através da meditação, através da oração com a palavra de Deus. Todos aqueles que se alimentam com esta palavra da vida encontram uma solução por seus problemas. Agora, se nós procurarmos as soluções lá no mundo afora, nas redes sociais, com as falsas amizades, não vamos achar nada. Pelo contrário, estaremos nos colocando cada vez mais em condição de fraqueza. É por isso que Jesus está nos dizendo: vamos cortar, vamos tirar tudo aquilo que é motivo de fraqueza para nós, que ele simboliza por o olho. Se o teu olho é motivo de pecado para ti, arranca-o. Que ele simboliza pela mão. Se a tua mão direita é motivo de pecado para ti, corta. Como para dizer, vamos tirar aquelas raízes de tentação para nós evitarmos o pecado. É por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos pedir a Deus nesta noite que Ele nos dê mais força espiritualmente para podermos evitar, para podermos superar as nossas fraquezas e buscar ajuda, buscar apoio junto de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Quem seguir a Jesus Cristo não vai se perder, pelo contrário, vai se salvar. Quem seguir a Jesus Cristo não vai cair no pecado, pelo contrário, encontrará uma grande força para resistir ao pecado. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda sempre para nós, para que as nossas famílias sejam o santuário para promover a vida, para viver a fidelidade e também testemunhar os valores cristãos, os valores espirituais. Amém?